Amém, queridos? 7 dispensações bíblicas é o tema do nosso sermão hoje. As 7 dispensações, na verdade, eu posso dizer que são 7 capítulos da história. História entre Deus e a humanidade. Então, 7 capítulos de uma história, muito especial. Cada capítulo, Deus mostra um tipo, uma forma, uma maneira de se relacionar. Ele traz em cada capítulo, em cada dispensação, uma maneira diferente, uma responsabilidade diferente. Ele observa, ele testa, ele julga as atitudes da humanidade em todas elas, sempre dando uma oportunidade. Então, desde a criação do mundo até agora, e daqui agora para frente, Jesus tem testado, observado, ele tem administrado o mundo de uma forma. Eu poderia dizer de uma mesma forma que nós devemos tratar a vida. Cada ciclo, ele tem uma maneira de ser tratado. Cada idade de uma criança, você aborda ela de uma forma. Então, quando ela é criança, pequenininha, você aborda de um jeito, vai crescendo, você vai abordar de outro, e você vai abordando, abordando. Se nós pararmos e queremos abordar um adolescente da mesma forma que a gente aborda uma criança, a gente vai estar fazendo um grande mal para esse adolescente. É mais ou menos assim, Deus tem tratado conosco pela história. E as dispensações, ela cria marcos para a gente entender os tempos, mas principalmente para a gente poder ver que tudo aquilo que Deus disse que ia fazer, Ele fez, e isso nos dá um entendimento claro, que tudo aquilo que Ele disse que vai fazer, isso vai acontecer. Hoje nós estamos na dispensação, no capítulo da graça, no capítulo onde o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, com o intuito de nos ensinar todas as coisas, de nos capacitar, nos dar força, para que nós, além de estarmos interagindo com a verdade, com o conhecimento, a gente saiba que sem a presença de Deus não é possível. Então, essa dispensação, ela tem como objetivo administrar de uma forma diferente cada época. É como se uma casa sendo administrada na medida que o filho vai crescendo. E cada período de crescimento, novas regras são colocadas. A gente vai ver que em cada dispensação, que cada capítulo, as regras, elas são diferentes, mas existem atitudes que elas se repetem, que aparecem praticamente em todas as dispensações, ou fazem, tanto de Deus quanto do homem. No fim, a gente tem uma grande lição que eu quero deixar para o final, para a gente poder falar. A primeira dispensação, o primeiro capítulo, tem o nome de inocência. Começa no período da criação do homem, e vai até a queda. Então o homem é colocado no paraíso, e ele peca, e a partir dali ele sai do paraíso, começa um novo ciclo. Então o período da criação até a queda se chama inocência. Qual era o foco desse capítulo? O homem vivia no jardim do Éden, em perfeita comunhão. Guardem isso, em perfeita comunhão. Perfeita comunhão com Deus. Tendo uma única regra, somente uma: não comer da árvore do conhecimento. Mas guardem esse ponto: viviam com Deus num período de perfeita comunhão. Eu quero ler com vocês um texto de Gênesis capítulo 2, versículos 7 a 9. Esse texto detalha a formação do homem a partir do pó, do sopro da vida, além da criação do jardim do Éden. Um lugar perfeito, repleto de árvores formosas, mantido por um rio que irrigava tudo. Gênesis 2, 15 e 17 apresenta o propósito de Adão e Eva: cultivar e guardar o jardim. Destaca uma ordem sobre o livre-arbítrio, permitindo que comessem de quase todas as árvores, com exceção da árvore do conhecimento. Gênesis 2, 18 a 25 relata a percepção de Deus de que não era bom que o homem vivesse só,
incluiu a tarefa de Adão de nomear os animais e a criação. Mostrava uma perfeita sinergia de relacionamento. O homem tinha tudo o que ele precisava. Mas ele tinha vontade dele, como nós temos a nossa vontade. E nós falamos aqui que Deus, embora tenha dado a vontade dele, Ele nos permitiu continuar escolhendo. Ele permitiu nós continuarmos a expressar aquilo que nós sentimos. Ele tinha a vontade dele, mas ele também tinha um lugar perfeito. Ele tinha tudo favorável. Amados, muitas vezes nós reclamamos que a vida está difícil. E por conta disso a gente acaba deixando de fazer algumas coisas, de nos posicionando, de estarmos cumprindo aquilo que nós sabemos que deveríamos cumprir por conta das dificuldades. Eu não consigo fazer isso por conta daquilo. Eu não consigo estar lá por conta daquilo outro. E a gente sempre está procurando uma boa resposta. Mas a gente vê que nem sempre é isso. Ou na maioria das vezes não é assim. O fato de nós não fazermos as coisas, de deixarmos de cumprir os nossos propósitos, tem muito mais a ver com a nossa inclinação. Tem muito mais a ver com a nossa dificuldade de obedecer. Tem muito mais a ver com a grande possibilidade do inimigo estar nos manipulando. É muito mais fácil e aceitável por nós falar que eu não fiz determinada coisa por conta de um motivo muito importante. A gente fica melhor. Mas deixa eu falar uma verdade. A maioria das vezes, não é por isso que você deixou de fazer aquilo que você sabia que era necessário. Não procure desculpas, procure conhecer a verdade. E a verdade fala muito sobre a nossa inclinação. A verdade fala muito sobre a nossa dificuldade de obedecer. E a gente não está falando, no caso de Adão e Eva, obedecer a alguém ruim. Era Deus que deu tudo, cuidou de cada detalhe, que olhou e viu que era bom. A gente vê Deus dando para Adão o que ele mais precisava, que era uma mulher. Deu todos os animais, deu todas as plantas, deu todo o ambiente. Ele era legal para Adão, ele era bom. E não foi suficiente. E por fim, naquele lugar perfeito, onde havia vontade, havia também Satanás, que manipulou Eva e consequentemente Adão, ao ponto de levá-lo a fazer a única coisa que eles não poderiam fazer, pois sabiam se fazer aquilo lá aconteceriam coisas ruins. Talvez eles não tivessem ideia do que era tão ruim, mas eles sabiam que seria ruim, que não deveriam fazer. E eles fizeram, porque eles foram manipulados. Igreja de Jesus, toma cuidado com a manipulação de Satanás. Toma cuidado com as nossas inclinações. Normalmente são elas que fazem com que a gente deixe de caminhar no caminho que Deus escolheu para nós. E não as desculpas ou os motivos lícitos que muitas vezes queremos nos convencer. Pois através deles parece que as coisas ficam mais fáceis, mas não ficam. No final do dia vai ser sempre assim. O Eva, o Adão, o que aconteceu? A culpa foi de Eva. O Eva, o que aconteceu? A culpa foi da cobra. E no final do dia ninguém consegue encontrar a solução. Eu errei. Eu preciso fazer diferente. E eu quero a partir desse momento e falar: Deus, me ajuda a fazer certo. Nem sempre a gente quer fazer certo. É por isso que nem sempre a gente pede ajuda para que o certo seja feito através das nossas vidas. Porque todo certo tem um preço. Desfecho dessa história de Adão e Eva, dessa dispensação: falharam, desobedeceram, e o resultado foi expulsão. É como uma criança pequena que só tinha uma regra. A vida era muito simples, só tinha uma regra, mas não conseguiu seguir. Só para a gente mudar de fase. Embora eles tivessem tudo, eles deram uma brecha, um coração insatisfeito.
e a ação destrutiva de Satanás os levaram à falha e, consequentemente, à queda. Mas guardem essa lição. Nós temos um inimigo que vai querer te manipular. E ele vai procurar uma brecha na tua vida. Ele não precisa de grandes coisas. Ele não precisa de grandes motivos. Então fujam das grandes desculpas. Porque ele não precisa disso. Ele precisa de um detalhezinho. De uma pequena brecha. De uma pequena bobagem. De uma pequena conversa, uma pequena discussão, um pequeno mal-entendimento, uma pequena mágoa, uma pequena frustração. A gente sabe que o inimigo ele tem planos de morte para nós, porque nós somos amados de Deus. Um Deus que nos dá tudo, para que a nossa alegria, né, ela seja plena, e essa alegria plena alegra o coração de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque o próprio Deus coopera a nosso favor. Então o inimigo ele vai tentar te manipular. Ele vai tentar fazer com que os teus olhos se desviem, encontre outras coisas, para que através desse desvio, o que vai acontecer? Você não vai cumprir o papel. Da quê? De caminhar junto com Deus. Então esse foi o desfecho. Esse foi o desfecho da primeira dispensação, da primeira fase. O homem não conseguiu. No final do dia, o homem não conseguiu. Ele, por ele só, não teve condição. Nós precisamos observar isso, para que nós venhamos detectar de verdade aquilo que tem roubado os nossos momentos com Deus, que tenha roubado o nosso chamado, que tenha roubado a nossa vontade, que tenha roubado a nossa alegria, que tenha roubado um projeto maior. Tomem cuidado, de verdade, tomem cuidado com as desculpas, os bons motivos. Tem aquele texto que ele é muito bom. Eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas nem tudo me convém. Tem coisas que são lícitas, que parece que não são pecados. É verdade. Mas não me convém fazer porque não está alinhado com o propósito que Deus tem para a minha vida. Então tem um chamado diferente da Ju. Para mim aquilo ok fazer, porque está dentro de um contexto de vida que Deus escolheu para mim. Mas para ela não cabe, tem escolhas, tem compras. Tem brigas que nós não devemos entrar. É Deus ensinando para a gente. Tem coisa que vai além do pecado moral. Tem coisa que vai além de você, eu vou fazer. Isso aqui não faz tão mal. Pensa. Mas pensa não a partir somente da tua capacidade intelectual, do teu conjunto de regras morais. Pense, eu quero falar que isso é muito importante, a partir da vontade de Deus. Pense a partir da vontade de Deus. Deixe que a vontade de Deus seja norte para escolhas, que para muitos parece ser normal. E ok fazer. Mas tem um texto que fala, as pessoas ficam discutindo, se fizer isso é bom, se fizer isso é ruim. Aí o mestre fala assim, cara, o teu coração condena? Sim, meu coração condena. Então por que você faz? Nós temos a vontade de Deus dentro do nosso coração. E ela revela muita coisa. Abre os olhos para a vontade de Deus. É importante. Abra os olhos para a vontade de Deus, porque ela vai te mostrar coisas que para o teu vizinho tudo bem, mas para você é ruim. Então, de novo, só para a gente fechar, o inimigo vai procurar um caminho para tentar tirar você do caminho que Deus quer te colocar. Foi assim com Adão e Eva, fazendo manipulação e tirando eles da vontade do Senhor. Não foi o ambiente. Não foi o ambiente. Poxa, pastor, eu nasci numa família complicada, disfuncional. Meu pai foi isso, minha mãe foi aquilo, eu não tive oportunidade. Ok, eu sei que isso são obstáculos, mas não é isso que vai definir a tua vida.
Não é isso que vai definir a tua vida. E também não adianta falar que esse cara teve mais oportunidade, porque nasceu na berço de ouro, nasceu aqui, nasceu ali. Cara, também não é isso que vai definir. O que define a nossa vida é o entendimento que faz com que nós venhamos enxergar Deus através e em todas as coisas. Que a gente consiga encontrar satisfação nos pequenos projetos, nos pequenos inícios. Que a gente consiga contemplar com alegria amanhã que amanhece com o sol brilhando. Mas também quando tiver frio, você fala assim, que glória a Deus. A gente sabe muito bem isso daqui. A gente tem que aproveitar o sol, mas quando chegar o frio, a gente não pode parar a nossa vida. Não dá, é muito tempo. Mas e no sol? É tudo festa? Sim. Mas eu não posso também deixar de lado aquilo que faz com que o meu coração saiba qual o melhor caminho. Amém? Então, o primeiro foi inocência, o segundo é consciência. A segunda dispensação é consciência. É o período que compreende entre a queda, depois do paraíso, e o dilúvio, que todo mundo conhece. Foi aquele dia que começou a sair água de tudo que é canto, a terra encheu, e Deus limpou toda uma geração perversa. Isso começa quando? Depois da queda. O homem começa a conhecer o bem e o mal. Viveu, não tinha leis formais ainda. O homem foi deixado para guiar-se pela sua própria consciência. Está lá em Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Discernimento entre bem e o mal. Era a voz interior. O homem, quando ele come do fruto do conhecimento, ele passa a ver o bem e o mal. Coisa que até então eles não tinham. Então o homem tem consciência do que é errado, o homem tem consciência do que é certo. Uma criança, quando faz alguma coisa errada, ela sabe, ela se esconde. Mas quem falou para ela que aquilo era errado? Nem sempre o pai fala, mas tem uma consciência do que é certo, do que é errado. Então, essa dispensação, esse período, esse capítulo da história, ele tem como norte a consciência. De novo, Deus, ok, eu te dei tudo, não funcionou, então agora você tem consciência, caminha. E o homem sai a caminhar. Nesse período, tem uma frase, tem um texto, um versículo muito interessante. E eu gosto muito de refletir sobre ele. Porque eu vejo muito Deus na minha vida, eu sei que Deus está e faz dessa forma com a vida de tantas e tantas pessoas. Ele é interessante. Se você abrir a tua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 4, dos versículos 6 a 7. Isso aconteceu nesse capítulo da vida. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? Estava falando com Caim. E por que decaiu o teu semblante? Por que você está irritado? Por que você está chateado? Que cara é essa? Se procederes bem, ou seja, se você fizer o que é certo, não é certo que serás aceito. Tinha tudo a ver sobre a oferta que Caim e Abel fizeram. Deus rejeitou a oferta de Caim. Porque a oferta que Caim fez não era uma oferta digna do Senhor. Eu imagino que eles entendessem o que era importante e o que não era importante, porque eles tinham conceitos no coração. E quando ele vai ofertar, é tipo, estou com pressa, vou fazer de qualquer jeito. Deus não quer nada de qualquer jeito. Na verdade, não é qualquer coisa que Deus quer, e não são coisas que Deus quer. O que Deus quer, o que Deus busca, são corações. Corações que entendem quem Ele é e o valor que Ele tem, e a maneira que nós devemos chegar até Ele para nos relacionar. Abel entregou com cuidado, entregou melhor, entregou buscando agradar a Deus. Não é entregar por entregar, não é fazer por fazer, não é chegar por chegar. Servir a Deus é isso, fazer com excelência. Mas o que é fazer excelência? É algo bonito para que o outro vê? Não, é principalmente aquilo que acontece dentro do nosso coração, que somente Deus vê. É aí que está o pulo do gato.
Tem coisas que todo mundo aceita. Tem coisas que todo mundo vai te bajular, vai te engrandecer. Mas, amados, o que você tem entregado para Deus? Qual o teu comportamento em relação às coisas de Deus? Você pode ser o cara mais bem-sucedido, e mesmo assim você pode ir para o inferno. Talvez você seja aquele cara que passou muita luta, muita dificuldade, ninguém bateu palma para você, ninguém te convidou para tomar um café. Mas você vai para o céu, porque no teu coração existe temor. De novo, deixa eu voltar um pouco no período da inocência. Não é o ambiente, não são só os resultados, mas é a maneira que você lida com a vida em relação a Deus. Caim também deu oferta. Não é sobre oferta, é sobre coração. Abel deu, o dele foi aceito. E Caim ficou bravo, porque o irmão conseguiu algo que ele não conseguiu. Mas ele não conseguiu, não foi porque o irmão entregou, foi porque ele não entregou. Mas é muito mais fácil falar do irmão do que buscar em Deus o conserto, do que buscar em Deus a melhor forma. Então Deus está avisando ele, cara, presta atenção. Por que você está alimentando no teu coração mágoa, raiva, ódio, essas coisas todas? Por quê? Por quê? Por quê? Se você não fizer direito, não vai ser aceito. Era Deus interagindo com o coração de um homem prestes a fazer uma baita bobagem. Se procederes bem, não será bem aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus sempre nos avisa o que é certo e o que é errado. Eu creio que Deus sempre está mostrando para a gente que tem coisas que a gente não deve fazer. E a gente tem liberdade para escolher fazer. Sei lá. Eu falei aqui de manipulação do próprio inimigo. Eu falei sobre motivos que a gente tem, que são lícitos. Mas tem um motivo que é a correria do dia a dia. Aquilo que substitui importância, isso pode ser um baita de um problema. E eu presumo que isso foi algo que Caim fez. Mas não tem jeito, a gente erra, claro que a gente erra, mas é necessário arrependimento. E a gente vai ver nessas dispensações todas que o arrependimento é um caminho de recomeço. Mas Caim preferiu encontrar uma desculpa. E a desculpa por aquilo que ele não fez é aquilo que o outro fez. E muitas vezes nós estamos procurando desculpa para que nós não deixemos de fazer aquela coisa que, embora nós saibamos que é errado, ela é confortável para a gente. Está todo mundo aqui, gente? Eu estou suando, será que é o fogo do Espírito ou o ar-condicionado que está quente? Está todo mundo comigo, né? Então deixa eu seguir aqui. Gênesis 6:5. Nessa dispensação, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio no seu coração. Qual que é o desfecho? A humanidade se corrompe totalmente. A terra se enche de violência, levando Deus a destruir a terra através do dilúvio. É como um adolescente que sabe o que tem que fazer, sabe o que é certo, o que é errado, mas não consegue escolher o que é certo, e ele acaba caindo. Toda queda tem consequência. Nós temos restauração na medida do arrependimento. Senhor, eu errei, está certo. Eu me arrependi, muito bom. E agora? Muda do lugar que você está e vai para o outro. Deixa de fazer o que você fazia e começa a fazer diferente. Aí beleza. O arrependimento cumpriu o papel. A terceira dispensação, a terceira fase, o terceiro capítulo, o governo humano. É o período que compreende o dilúvio até a Torre de Babel. O dilúvio, muita água, Torre de Babel,
uma torre da desobediência, da confusão das línguas. Nesse momento, Deus já institui responsabilidade civil, pena de morte para quem comete determinadas coisas, né? Para conter a violência, ordenando que o homem se espalhasse pela terra. Só que ao invés de eles procurarem obedecer Deus novamente, o homem procura o quê? Ser conhecido, ser famoso. Ele procura uma proteção que ele não encontraria nele. Ao invés de contar com a obediência, amplamente Deus fala, vá e enche a terra. Não, façamos uma cidade, façamos uma torre, juntemo-nos, sejamos fortes, conhecidos, vamos fazer com que todos os povos estejam submissos a nossos, e nós seremos como Deus. Eles queriam ser como Deus. Eles queriam ser como Deus. Então eles deixam o plano perfeito, eles deixam a vontade de Deus, eles deixam aquele ambiente protegido por conta da obediência e seguem os seus próprios caminhos. O que aconteceu? A humanidade se rebela, vai querer construir a Torre de Babel, quer centralizar o poder, e por fim Deus confunde as línguas e faz com que cada um vai para um canto. Em outras palavras, só para ficar claro, todo mundo falava português. Aí todo mundo que falava português começou a entender que era fácil combinar as coisas. E vamos combinar. O que a gente vai combinar? Vamos se levantar contra o Pai. Aí Deus fala assim, a partir de hoje, vocês vão falar línguas diferentes. Então o inglês sobe para a Inglaterra, o japonês vai para o Japão, o alemão vai para a Alemanha, o africano vai para a África, e assim por diante. E começa a dividir todas as coisas, com um único objetivo: proteger. Proteger o quê? Proteger o homem do próprio homem. É como alguém que recebe uma tarefa para governar com justiça, só que ao invés disso, de governar com justiça, ou seja, sobre as regras que Deus dá, ele reúne a galera, né, e decide se rebelar com quem confiou nele para fazer um determinado trabalho. O que aconteceu com a rebelião? Confusão. Povo espalhado. Mais uma vez, a humanidade, o homem sem Deus, ele falha. Então aqui a gente já passa pela terceira fase, e a gente vai chegar na quarta fase, que se chama promessa. É do chamado de Abraão até a saída do povo de Israel do Egito, na liderança de Moisés. Qual que é o foco aqui? Deus ele faz uma aliança incondicional. Amados, guarda essa palavra, incondicional. A aliança que Deus faz com Abraão, a aliança que Deus faz conosco, ela é incondicional, ou seja, Deus vai vencer. E nós vamos vencer se nós estivermos nele. Não tem como dar errado se nós caminharmos com Deus. Não tem como, não tem como dar errado se Deus estiver em primeiro lugar na nossa vida. Não tem como. É uma bênção incondicional com Abraão e o seu descendente, que é Jesus, e através de Jesus nós. E só para falar sobre a bênção incondicional de Deus para Abraão e seu descendente, esse texto está onde lá na Bíblia, gente? Escola Bíblica Dominical, da nossa Bíblia. Gálatas. Fala alto, gente. Gálatas 3,16. E lembrando, gente, toda segunda-feira nós temos curso de teologia online, tá? Quem não está participando ainda, há tempo de participar. Amanhã nós temos aula. Mais informações, nos procure para que a gente possa estar te instruindo a participar do curso, que tem sido uma bênção. Gálatas 17, de 7 a 8. A promessa é: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a sua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e a tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, da terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei seu Deus. Gente, de novo, Deus chega para Abraão e fala: meu,
vamos se fechar aqui, eu e você. E a partir de agora, toda a sua descendência, eu vou abençoar. Eu vou te dar ferramentas, vou te dar capacidade, eu vou te ajudar. Mas ainda Abraão continuava tendo o quê? A escolha. E nesse momento, o que acontece com as gerações? No caso Jacó, a família de Abraão, por conta da fome. De novo, uma variável complexa, complicada, difícil de lidar. Mas houve a realidade, houve fome. Houve uma necessidade extrema que afastou a família de Abraão, no caso Jacó, e os seus 12 filhos, a história de José. E os fizeram descer para onde? Para o Egito. E o que aconteceu no Egito? Eles encontraram comida, mas eles encontraram conforto. Um erro gerou um outro erro. E aquele conforto gerou neles um desejo de ficar no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, se submetendo aos mesmos deuses. E quando a gente não faz o que é certo, quando a gente não aproveita as oportunidades que Deus nos dá, de mudarmos de lugar, de olharmos para as coisas de uma forma diferente, de aproveitarmos coisas que acontecem na nossa vida, e falar, poxa, não quero mais que isso aconteça, não quero mais que isso se volte a repetir. E a gente não muda. Nós nos tornamos escravos daquilo. Foi o que aconteceu com o povo, com a família de Abraão, lá no Egito. Foi isso que aconteceu. Tiveram um ambiente perfeito de novo, como lá no Éden. Mas não era ali que Deus chamou eles para ficar. Aquilo era um momento transitório, passageiro. Amados, quantas vezes Deus nos coloca em um lugar para nos ajudar, para nos consertar, para nos fortalecer. Mas a gente sabe, a gente tem convicção no coração que aquele lugar não é para nós, aquele tipo de conduta não é para nós. Deus não chamou para nós ficarmos debaixo de jugo pesado, de ter derrotas e coisas ruins. Mas também Deus não nos chamou para termos vitórias, e essas vitórias nos tirar as responsabilidades de servir Ele com o coração de servo. Pronto, perderam de novo, porque se tornaram escravos. Queridos, não sejam apáticos a realidades, sejam boas ou ruins, só que são diferentes daquelas que Deus tem para a tua vida. Tudo que diz respeito à nossa vida, em primeiro lugar, diz respeito a Deus, ou seja, tudo aquilo que a gente tem e deve glorificar a Deus. Num determinado momento eles começam a servir outros deuses, fazer coisas ruins e aquela coisa toda, e aquilo que Deus queria que eles fizessem como povo, acaba. Não é Deus querendo se vingar, é as consequências de andar longe dele. Uma hora dá ruim, uma hora vai dar ruim, e quando der ruim você deixa de ter, preste atenção nisso, você deixa de ter capacidade de escolha. Você deixa de ter liberdade. A liberdade que a gente tem para fazer o que a gente quer, inclusive coisa errada. Mas ainda assim é liberdade. Mas pode chegar um determinado momento que essa liberdade acabe. Aí você é escravo. Escravo não tem liberdade. Está todo mundo comigo aqui, gente? O desfecho é como alguém que recebe uma herança com cuidado de cuidar daquela herança. Mas na primeira luta, ela vai embora, abandona a terra, abandona a herança e foge para um outro lugar. Amado, se Deus te mandou você ficar num determinado lugar, se Deus chamou você para fazer determinada coisa, não fiquem com medo dos momentos difíceis. Não fiquem com medo dos desafios. Não se entristeça pela demora de certas coisas.
Não deixe que isso te manipule a querer fazer uma outra coisa com o intuito de ter um resultado melhor. Que a questão, de novo, não é o resultado, é você obedecer aquilo que Deus tem para a tua vida. Essa sim, ela te coloca na perspectiva do reino, que é a perspectiva eterna. Eu vou vencer se eu caminhar com Deus. Ah, mas está difícil. Tudo bem, confia. Permanece, acredita, louve, adore, jubile, celebre, se erga para que as pessoas possam ver que a tua alegria, a tua força não vem das circunstâncias, mas vem sim verdadeiramente de um Deus poderoso, que se manifesta através da tua vida e faz com que a sua vida seja um baluarte da glória dele. Aquilo que a gente mais busca, Deus já nos deu. Ele quer que a gente viva. Amém? Passando por essa dispensação, a quarta promessa, a gente entra na lei. A lei, a gente busca tanta desculpa na lei. É a quinta dispensação, que vem do Monte Sinai e até a ressurreição de Jesus. Já começa a chegar. Está começando a chegar. Deus entrega a Moisés 10 mandamentos, entrega a Moisés as leis, a vontade de Deus, um sistema completo. Tinha tudo ali que o homem precisava para funcionar bem. Ele tinha tudo sobre adoração, sacrifício, conduta moral. E qual foi o desfecho dessa história? O homem tinha a lei. A gente falou a semana passada aqui. No dia que Moisés desce com as leis do monte, ele chega, o povo já estava idolatrando, já estava fazendo um monte de coisa errada. Naquele dia que ele entrega a lei, 3.000 pessoas morrem. A lei, ela mostrava o pecado. A lei mostrava os lugares ruins. De novo, Deus mostrando, mas o homem não sendo suficientemente capaz de lidar. Amados, nós precisamos tentar nos encontrar nesses lugares. Porque isso é bom para a gente, não para culpa, mas para restauração. O homem sabia que matar era pecado, o homem sabia que roubar era pecado, o homem sabia que mentir era pecado, mas ele não tinha força para resistir. E Paulo fala, eu sei que determinadas coisas é errado, mas o meu corpo não consegue obedecer, a minha consciência parece que é muito mais forte do que eu. Amados, essa luta é real. E para você vencer ela, você precisa reconhecer que você não tem força sozinho. Que a lei, ela não é suficiente. E ela não foi suficiente. A lei nunca foi ruim. E Jesus não substituiu a lei. A lei é boa. O homem não conseguia, sozinho, fazer com que a lei pedia. É como uma prova difícil, que não tem o objetivo de reprovar o aluno, mas simplesmente mostrar para ele que ele precisa estudar mais. Ele está precisando se dedicar mais, que ainda não está pronto. Cada vez mais fica claro que a humanidade, ela precisa de Deus. E por conta disso, o que Deus faz? De novo, ele muda a dispensação, ele muda novamente um ciclo, e ele se chama esse ciclo de graça. Ele chama um capítulo da história do homem de graça. É justamente onde nós estamos. Nesse período que nós estamos, é o período da graça, que vem da morte, e ressurreição de Jesus, até o arrebatamento da igreja. O Apocalipse está chegando. O fim dos tempos estão chegando. A tribulação está chegando. As grandes lutas, as piores lutas, as maiores confusões que a humanidade já viu, elas que a humanidade ainda não viu, elas estão chegando. A Bíblia fala que a tribulação, a grande tribulação, a segunda fase da grande tribulação, que em nome de Jesus nós não estaremos, ela é pior do que qualquer batalha que houve na terra.
A gente sabe do genocídio dos nazistas em relação aos judeus, dos comunistas em relação aos povos que eles invadiram. Milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas morreram das formas mais absurdas, das mais violentas que se possa imaginar. Teve um país que invadiu um outro país, mas para conseguir ter êxito, ele fechou todas as portas e as pessoas morreram de fome. A humanidade, ela tem uma inclinação para a maldade. Pastor, por que tem tanta coisa ruim acontecendo? Por que Deus não faz nada? Ele deu liberdade para a gente. Mas Ele também deu um escape. Ele deu também um caminho. Ele deu também um esconderijo. Ele está dando tudo para que você não seja absorvido pela maldade desse mundo mau. A grande realidade é que nós temos esconderijo, sim, e ele se chama Jesus Cristo, e todos aqueles que entregam a vida para Jesus, que verdadeiramente confiam no seu nome e o colocam em primeiro lugar, eles estão guardados, protegidos nas promessas de Deus. A gente está na graça. A nossa era também conhecida como era da igreja, foi justamente nesse momento, com o derramamento do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, que vem e faz de uma promessa que tinha lá em Joel, na Bíblia inteira falava desse dia. O homem é cheio do Espírito Santo. E começa a era da igreja, amados, igreja está diretamente ligada a uma ferramenta muito útil para que seja alcançado pelo homem o seu propósito. E Satanás sabe disso. A gente falou lá no período da inocência que Satanás foi lá e manipulou para que Eva e Adão caíssem. E Satanás continua manipulando as pessoas para que eles não venham participar da igreja, e não estou falando vir na igreja, é ser igreja. Nós sendo igreja, participando, construindo a história da igreja de Cristo, nós estamos alinhados com a vontade de Deus. E esse ambiente é um ambiente rico, é saudável, é útil. Igreja é importante. A igreja é muito importante. A época da graça também conhecida como época da igreja. A salvação, ela é oferecida gratuitamente, através do quê? Através da fé em Jesus Cristo. Ela não depende de obra, porque a gente já entendeu que obra, ela muitas vezes constrói algumas coisas, mas que não suportam, elas caem. Não é por obra que nós encontramos salvação, não é fazendo o melhor, é nós nos encontrando com Jesus Cristo. A gente entendeu que a lei, ela não era suficiente. Deus não tira a lei. Ele aperfeiçoa a lei e nos entrega o Espírito Santo, a fim de que através dele, nós consigamos vencer todas as coisas. Ele está nos ajudando. E aquele que aceita Jesus, aquele que tem o Espírito Santo, ele vai vencer. Ele vai ter êxito, que o homem até agora não teve, não conseguiu. Não prosperou. João 3, 16 a 18 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Para quê? Para consertar tudo que não funcionou. Para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amados, se existe necessidade de salvação, é porque existe perdição. Se existe necessidade da intervenção divina, é porque nós precisamos dela. Não abra mão daquilo que Deus já te entregou. Não abra mão daquilo que Deus já colocou na tua mesa e te convidou, colocou na mesa e te convidou. Senta, porque você é importante. Amados, nós somos importantes para Deus. A gente está falando de muitos séculos aqui. Em todas essas dispensações, em todas essas fases, Deus dá um escape. E aqui, Ele está dando um escape, para que você não precise de mais nada. Ele está dando o próprio Deus, e Ele vive conosco. Essa fase da graça, ela termina quando? Ela termina quando
Essa fase ela vai terminar com o arrebatamento da igreja. Alguém já ouviu falar aqui de arrebatamento da igreja? Sim ou não? O que é o arrebatamento da igreja? Jesus vai voltar um dia. E Ele vai buscar aqueles que aceitaram Ele como Senhor e Salvador. Capítulo 4 de Apocalipse, até o capítulo 4 de Apocalipse, nós temos a igreja ali, trabalhando, resistindo a Satanás, orando, abençoando, cantando, abrindo igreja, errando, acertando, mas se arrependendo, começando de novo. A igreja de Jesus ela não é perfeita, mas ela é aperfeiçoada e ela cumpre sim um papel muito importante na sociedade. As coisas não estão muito piores, porque a igreja está aqui. Porque você ora. Pastor, mas a minha oração, a tua oração é sim uma arma poderosa. É uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Mas um dia essa igreja vai sair, porque vai mudar o ciclo novamente, vai mudar a maneira de administrar a casa novamente, vai mudar novamente a maneira de Deus falar com o homem, porque vai ser necessário. Deus deu o Espírito Santo, muitos aceitaram, mas muitos não aceitaram. E Deus continua trabalhando para que todos, ou a maioria, aceite. Recebemos o Espírito Santo, recebemos a capacidade de entender Deus, recebemos a capacidade de compreender a palavra de Deus. Recebemos. E esses que receberam, aqueles que já morreram, vão ressuscitar e vão encontrar Jesus nos céus. E aqueles que vivem e têm Jesus, está chegando esse dia. Vai chegar o dia que 3 vão estar trabalhando no campo, 2, 3 trabalhando no campo, um vai ficar e o outro vai embora. Deus não fala para que a gente não trabalhe. E Ele usa nessa parábola. O problema não é o trabalho. O problema é quando o trabalho pega o primeiro lugar. O problema não é relacionamento, o problema não é diversão, é quando isso toma o primeiro lugar. O problema é o conforto das 5 virgens que não se prepararam, e na hora que aconteceu, elas tentaram, e agora o que eu faço? Eu estou com pressa, eu vou correr, será que eu arrumo? E se não consegue? Procurar as outras 5 virgens com os seus vasinhos de azeite cheios, me dá um pouco. Eu falo assim, eu não sei quanto eu vou precisar. Não é que elas não queriam. Era necessário tudo. Amados, Deus está dando oportunidade para mim e para você. Ele está nos preparando para um dia que Ele vai voltar e Ele vai falar assim, vem. E quem vai subir com Ele? Quem estiver cheio do azeite, quem estiver cheio do Espírito. Porque quem tem o Espírito tem a marca da salvação. Quem tem o Espírito e a marca da salvação tem Jesus. E quem tem Jesus se permite ser parecido com Ele. Se permite ser e fazer as coisas que Ele fazia. E Ele fala que nós faremos muito mais, porque Ele nos chamou para algo extraordinário. E é Ele que nos coloca aqui. É Ele que nos leva para lá. É Ele que nos guarda e nos protege quando nós estamos dormindo. Quando alguém está tramando contra a tua vida, não fica com medo da pessoa que trama contra a tua vida. Não fica com medo dos problemas sociais e econômicos de um país. A questão não é medo, a questão é temor. Se tem um lugar que você precisa colocar força, é na direção daquele que tem toda a força e está à disposição de você. Amém? Então essa dispensação ela termina com a segunda vinda de Cristo, quando a igreja é arrebatada. E aqui aqueles que aceitaram Jesus, não passaram pelo fracasso. Aqui na dispensação, Deus fala assim, aqui ok, vocês venceram. Aqui a gente tem vitória. Mas existem muitas pessoas sem Cristo que continuam se perdendo. E a grande tribulação. E eu quero falar, eu quero separar algumas ministrações, alguns sermões, para eu falar sobre o milênio, a partir da tribulação. E eu quero começar, provavelmente, a semana que vem nós temos ceia, então eu quero falar sobre Jesus. Mas a partir da outra semana eu quero falar sobre tribulação, milênio, volta de Cristo, juízo final, temas importantes, que são poucos falados, por quê? É um confronto dolorido com uma realidade que precisa mudar.
Uma realidade que nós precisamos entender. Porque não está demorando para chegar, parece que não vem. Vem. Na verdade está vindo, está chegando. A gente já está passando por coisas que mostram que os últimos tempos estão à porta. A Bíblia fala que nos últimos tempos os homens seriam senhores de si próprios. E o que mais a gente vê é uma humanidade que não tem resposta para si. Vivem procurando uma coisa que eles não encontram, porque eles estão procurando no lugar errado. E por fim, após a graça que nós estamos caminhando, vai chegar uma hora que Deus vai falar assim: povo, vem. E Ele tira o Espírito Santo de dentro das pessoas. O Espírito Santo precisa continuar na terra influenciando, porque sem o Espírito Santo ninguém se converte. Sem Deus ninguém se converte. Mas a igreja vai embora. Essa igreja que está resistindo ao mal. Essa igreja que resiste ao pecado. Essa igreja que traz equilíbrio para a sociedade. Ela sai. E aí começa a grande tribulação. E o milênio ele vai começar, né, no reino milenar de Cristo na terra, que está lá em Apocalipse capítulo 20. E deixa eu ler alguns textos aqui de Apocalipse 20 para você, Apocalipse 26. Bem-aventurado santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não terá autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Quem nasceu 2 vezes, nascimento natural, e nasceu de novo em Jesus Cristo, quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador, entregou, escreveu um nome no livro da vida, quem aceitou Jesus 2 vezes morre uma vez só. Agora quem nasceu só uma vez, quem não entregou a vida para Jesus, vai morrer 2 vezes. Amados, o milênio, que o capítulo 20 fala, esse reinado de 1000 anos com Jesus, é uma fase muito parecida, né? Muito parecida, não é igual o que aconteceu no Jardim do Éden. Depois da tribulação, depois do tribunal de Cristo, depois Jesus vem e ele vai começar a reinar com o povo dele sobre a terra. E vai ser um tempo muito bom. Muito bom. Jesus governando na terra. Pastor, eu nunca ouvi sobre isso. Livro de Apocalipse. Livro daquilo que está para acontecer. O livro de algo que vai acontecer dentro de um livro, de coisas que já aconteceram, que tem acontecido. De uma palavra real que tem transformado a vida de muitas e muitas pessoas. Mas que vai chegar um dia que Jesus vai separar aqueles que são deles e aqueles que vão para o inferno. O inferno é real. E vai chegar um dia que não vai haver mais oportunidade. A grande tribulação é uma oportunidade. O milênio vai ser ainda uma oportunidade. Porque um governo perfeito, que mostra que tudo indica que Deus é bom, o que Ele tem é bom. Satanás vai estar preso no milênio. Vai estar preso. Todos vão estar reinando ali com Jesus, uma vida bacana. Olha que Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 65, versículo 21 e 25 fala: eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do seu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha com o boi, pó será a comida da serpente, não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Amados, um tempo perfeito. Isaías está falando do milênio de Jesus. Tudo funcionando, juntamente com aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador.
Eu volto a falar, queridos, nunca foi ambiente, mas é dependência. É dependência. O milênio, esse 1000 anos perfeito, e serão 1000 anos, tá? Não é um período parecido, é 1000 anos, é literal. Ele mostra que novamente nas condições perfeitas, muitos seres humanos ainda vão escolher a rebelião. Deixa eu falar novamente, o problema não são apenas os fatores externos. Amados, nós precisamos muito de Deus, porque nós temos inclinações e precisamos sim de Jesus para nos ajudar. E precisamos sim de Jesus para a salvação. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, se você não tem visto Deus como a necessidade prioritária da tua vida, você está me entendendo? A oportunidade que Deus está te dando. Apocalipse 20, de 7 a 10 fala: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir novamente. Seduzir. Como que existe uma sedução? Você entrega alguma coisa bacana. Mas nesse caso ele vai estar enganando, porque o perfeito já foi entregue por Jesus. Não tem coisa melhor. Mas pastor, é possível? É. Vamos lembrar de novo do paraíso, de Adão e Eva. Eles tinham tudo, e mesmo assim Satanás seduziu. Amados, nós precisamos estar cheios. Somente cheios do poder do Espírito Santo não daremos brecha. Mas vamos lá, fica guardado aqui. E sairá para seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, o fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado. Aqui já está falando o que vai acontecer com Satanás. Para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. E juntamente com Satanás, todos aqueles que escolheram a rebelião. Esse vai ser o teste final. Esse vai ser o teste final da obediência da humanidade. E ocorrerá quando Satanás for solto para a última tentação, resultando no julgamento final e na criação de novos céus e de uma nova terra. Amados, eu fiz aqui uma apresentação de toda a história da humanidade, e a gente pode perceber aqui que a humanidade, ela precisa de Deus. E ficou claro para nós que aqui estamos hoje, vivendo em Portugal. Nós não estamos aqui porque nós escolhemos estar aqui, mas eu creio que Deus nos chamou para cá. E estar aqui deveria estar alinhado, em primeiro lugar, com a vontade de Deus. Antes de qualquer conquista, se nós tivermos Deus verdadeiramente servindo Ele, nós não apenas teremos sucesso aqui, mas nós estaremos reinando com Jesus no milênio. Nós não estaremos na grande tribulação que vai ser terrível. Não queira estar. Alinhe, acerta a tua vida com Jesus. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, fala assim: eu quero entregar minha vida para Jesus. Se você está afastado de Jesus, eu quero me reconciliar com Jesus. Eu quero começar uma nova história. Eu entendi, o meu coração abriu, os meus olhos enxergaram que Jesus está voltando. E esse tempo é tempo de conserto. Amados, não tem a ver com o ambiente. Tem a ver com obediência. Tem a ver com dependência. A história, ela nos prepara para a história. Tudo que já aconteceu nos prepara para aquilo que vai acontecer. Deus está nos dando uma oportunidade hoje. Eu quero que você se encha hoje da misericórdia do Pai, do cuidado dele, te alertando, te mostrando que a gente não tem mais tempo para perder, que é um baita engano ficar procurando desculpa para não fazer aquilo que tem que ser feito.
de tornar e deixar de lado o que é mais importante para as outras coisas. Nenhuma outra coisa, por melhor que seja, por mais reconhecimento te traga, vai te colocar no lugar onde você vai ser feliz, que é do lado de Jesus Cristo. Pastor, você está falando lá da frente? Não, eu estou falando do hoje. Hoje Jesus Cristo quer que você viva do lado dele. Eu quero convidar você a ficar com os olhos fechados nesse instante. É hora de refletir. De novo, deixa eu te pedir, não faça essa reflexão a partir dos teus olhos, daquilo que você reconhece como errado ou certo. Fala, Jesus, deixa eu enxergar através dos teus olhos, Jesus. Deixa eu enxergar através da tua vontade. Deixa eu me ver através da tua escolha. Jesus, me ajuda, para que eu não seja enganado pelas minhas inclinações, para que eu não seja enganado ao dar brecha para Satanás, para que eu não vá para lugares que eu não consiga mais voltar, para que eu não venha me distrair com o sucesso, que eu não venha me ser corrompido pela corrupção. Jesus, abra os meus olhos, Jesus, abra meu coração, para que nesse dia eu possa levantar a minha mão e te aceitar como Senhor e Salvador. Mas se porventura eu tiver feito isso, mas eu estiver vivendo longe, debaixo do pecado, debaixo das minhas escolhas, Senhor, eu quero levantar minha mão e falar, Senhor, eu estou aqui, eu quero começar de novo. E eu quero fazer verdadeiramente essa pergunta para você, que quer se reconciliar com Jesus hoje. Eu quero te pedir, fica de pé. Eu quero me reconciliar com Cristo, eu quero começar de novo. Eu não quero ser aqueles que ficarão para a tribulação. Eu não quero ser aqueles que estarão no inferno, não, Pai. Eu quero ser como aqueles que estão contigo, Jesus. Alguém quer se reconciliar com Jesus hoje? Alguém quer entregar a vida para Jesus hoje? Eu vou continuar orando. Alguém busca conserto nessa manhã de domingo, nesse último dia, para que se inicie uma nova fase. A gente aprendeu que a vida é feita de fases. O fato de ter errado não significa que eu tenho que errar para sempre. O fato de eu ter perdido não significa que eu vou perder para sempre. Mas é uma oportunidade que Deus dá, a oportunidade de recomeço. E verdadeiramente nesse recomeço eu possa viver aquilo que eu vou viver com Cristo lá no céu, mas viver na terra como seu enviado, como seu representante, como seu filho amado. Busque a presença do Pai, de novo, não pelo teu olhar. Permita que o Espírito Santo te direcione, permita que o Espírito Santo te revele. Permita que algo novo lhe seja entregue nesse dia, como novidade de vida, como um novo tempo, para uma nova história. Somente Deus é bom e somente nele nós temos respostas. Somente nele nós teremos completude, somente nele nós teremos equilíbrio, somente nele a saúde saudável será uma realidade na minha vida, na vida dos meus filhos.